Fala pessoal, olha aqui eu mais uma vez, Patrício Campos, direto aqui do Admis Podcast. Vamos para o segundo episódio e hoje se chama, como é que é? Madriarca, como é que fala? Matriarca da Admis Sem Fronteiras aí, ó, da Admis Sem Fronteiras, das mensagens super poderosas que estão invadindo a casa das pessoas e seus corações também. Eu tô com a Norma Sonali. Como é que fala? Soneli, Norma não é Sonali, tá, gente? É Soneli. É Soneli. É missionária, casada com pastor Manuel Messias, é o pastor presidente do Ministério El Shaddai. Na verdade, Assembleia de Deus. Missionária El Shaddai. Uhum. Casada com ele, tem genro pastor também. Tem, genro pastor. Filhas missionárias também, que começaram juntinho, vai contar um pouquinho pra gente aqui agora. Mas, missionária Norma, conta um pouquinho quem é a missionária Norma e como é ser casado com o pastor Messias, que ele não para aquele homem. Conta pra gente como é que é. Olha, eu acho que ele pegou um pouquinho dessa agitação até comigo, viu? Ele não para realmente, mas casou com uma pessoa também que nunca parou. Então deu certo, sabe? Como diz na nossa terra, é a corda e a caçamba. A corda e a caçamba, né? Nós não paramos. Mas quem é Norma? Eu sou uma pessoa que nasci no berço evangélico, né? Meu pai também é pastor, evangelista no Ministério da Assembleia de Deus em Pernambuco, na cidade de Recife. Nasci no lar evangélico, literalmente dentro da igreja. Uau! Para vocês terem uma ideia, meu pai tomava conta de uma igreja, nós morávamos nos fundos da igreja. A porta da minha sala saía do lado do púlpito da igreja. Então, assim, literalmente, nasci e me criei dentro da igreja. Na época que eu nasci, em 1959, quando eu já estava grandinha, acredito que em 1963, com 3, 4 anos de idade, os pisos da igreja, das Assembleias de Deus naquela época, eu acredito que da maioria das denominações também, era aquele piso vermelhinho da igreja, né? E meu pai, como era um bom zelador, ele encerava a igreja, passava cera, e como não tinha enceradeira naquela época, não que nós conhecêssemos ou que pudéssemos ter uma, eu acredito que nem tinha realmente, ele dava brilho no piso da igreja comigo sentado em um cobertor de lã. Ele me sentava no cobertor de lã e me puxava dentro da igreja para dar o brilho no piso. Então foi assim que eu fui criada, realmente. Ô pastora, ser filha de pastor, a cobrança é maior dentro da igreja? Muito maior. E olha que eu, pequena, meu pai ainda não era pastor. Ele tomava conta da igreja, ele era auxiliar de trabalho. Ele dirigia cultos, pregava, era líder de escola dominical, dirigente de escola dominical, de jovens. Mas qualquer filho de pastor ou de qualquer líder na igreja, ele é mais cobrado do que qualquer outro. Todos os filhos das outras pessoas têm nome. Filha de pastor, filha de líder, não tem... Olha, filha do irmão fulano, olha... A filha do pastor. A filha do pastor, olha a filha... Então, nós somos muito mais cobrados. Nem nome a gente tem. O peso é muito maior. O peso é muito maior. E como e quando conheceu o seu esposo hoje, que é o pastor, o presidente do ministério? Olha, gente, esses 20 minutos não dá para contar a nossa história. Resume. Porque foi assim, eu morava no Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro, morei... então você era nordestina, Sou mas nordestina, boa parte da minha vida morei no Rio de Janeiro. Por isso um pouquinho do sotaque, um pouco puxado ainda. Ainda tem. Deve ser, né? Deve ser. Eu também morei um tempo, sou muito nordestino, mas ainda fica com aquele chiadinho. É verdade. É que o Rio de Janeiro marcou muito a minha vida. A minha foi uma parte da minha adolescência, juventude, ali na Assembleia de Deus em São Cristóvão, tive muitas experiências, coral, jovens, tudo, né? E, de repente, Deus falou com meu pai que ele iria voltar para Pernambuco, e eu fiquei em pânico, porque eu não queria voltar para Pernambuco. Eu saí de Pernambuco criança ainda, eu não tinha muita noção do que seria a minha volta para Pernambuco. Então, eu não queria voltar. Eu sempre fui apaixonada pelo Rio de Janeiro. Então, eu finquei raízes ali, eu achei que ia ficar ali até Jesus voltar. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, né? Exatamente. Mas interessante é que quando Deus falou com meu pai, irmão Patrício, ele foi muito específico. Ele disse a meu pai que eu não iria com ele.
Ele falou, você fala para a tua esposa, para as tuas filhas e para a tua filha. Ele me separou das minhas irmãs, porque ele tinha um projeto de vida para mim ainda no Rio de Janeiro. Sim. E que seria bênção também para a minha família. Na época que ele voltou para Recife, eu trabalhava no Banco Boa Vista, lá do Rio de Janeiro, que hoje não tem mais, e foi outro banco comprou. Então, assim, eu já estava muito enraizada no Rio de Janeiro, com raízes profundas lá. De sorte que ele foi e eu fiquei. E quando eu tirei férias do banco, eu resolvi fazer uma visita. Fui a Recife, cheguei no aeroporto, tinha uma turma grande da Assembleia de Deus de Areias, os jovens lá me esperando. Eu fui tão bem recebida em Recife que eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém fazer. Você que está me ouvindo aí, preste atenção, porque esse testemunho vai valer de experiência para você também. Eu fiz uma coisa que nenhum crente, ou jovem, ou adulto, ou casado, ou solteiro deve fazer. Eu me empolguei com a receptividade da igreja, da turma da igreja em Recife, que eu voltei, eu estava apenas de férias. Voltei para o Rio de Janeiro e já fui dizendo assim, vou arrumar minhas malas e vou embora para Recife. Eu fiquei apaixonada por Recife, pela recepção que fizeram para mim. E eu esqueci de pedir licença à pessoa principal, que era Deus. Eu esqueci de perguntar a Deus. Porque você sempre foi evangélico, né? Nasceu até hoje. Nunca saí dos caminhos do Senhor. Graças a Deus, nunca me desviei nem para a direita nem para a esquerda. E aí, nesse momento, a senhora tomou uma decisão que... Uma decisão sem orar. Uma decisão sem pedir permissão de Deus. Nunca faça isso. Mais uma vez, você que está me ouvindo. Não pedi permissão de Deus, eu simplesmente fiquei apaixonada pela igreja em Recife, fiquei apaixonada pela recepção que tive e a saudade dos pais também, que eles estavam lá já, minhas irmãs, eu digo, vou embora. Juntou útil e agradável, né? Sentiu a vontade, bem acolhido. Exatamente. Aí usou até, meus pais estão aqui, estou morrendo de saudade aí. Aí para que pedir permissão de Deus, né? Muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos e eu sofri muito por conta disso. Eu fui falar com o meu chefe do banco para que eu ia embora. Ele me disse essas palavras, Norminha, ele me chamava de Norminha. Norminha, não faça isso. Nós temos planos de abrir uma agência em Recife no próximo ano. A gente transfere você daqui com uma posição maior, até de gerência, porque todo mundo no banco, do diretor, as pessoas que conviviam comigo me amavam, gostavam do meu trabalho no banco. Não é que me amassem, mas gostavam do trabalho que eu desempenhava no banco. Mas eu não quis ouvir chefe, não quis ouvir ninguém. Fui para o meu pastor Túlio Barros, e disse a ele, pastor, estou voltando para Recife, quero minha carta de mudança. Já foi assim. Ele disse assim, Norma, nunca vou esquecer isso, hoje de saudosa memória, pastor Túlio Barros, ele disse, Norma, eu não vou lhe dar carta de mudança, eu vou lhe dar uma carta de recomendação, porque você vai voltar. Era como se dissesse assim, você está saindo fora do tempo. E eu não dei ouvidos a isso. Eu simplesmente fui. E paguei um preço muito alto por isso. Imagino. Paguei porque Deus fechou todas as portas. Eu com todo o know-how, com todo o currículo que eu tinha no Rio de Janeiro, do meu trabalho. Né? Nada aconteceu. De formas que eu tive que voltar. E aí, pronto, quando a gente sai do trilho que Deus coloca a gente, para voltar fica bem mais difícil. Porque a gente começa a querer arrumar as coisas para Deus. E quem você arruma perde tempo, né? Porque a bênção que Deus tem para você é sua. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Agora, qual o tempo que você vai ter disso aí? Exatamente. Quando a gente sai dos planos... Aquele tempo se prolonga mais. Se prolonga. Então, o que é que eu fiz? Aí voltei para o Rio de novo, aí já nada dava certo, sabe? Aquela coisa. Aí tive que, como achar trabalho. Eu sei que, resumindo a história, foi um bate para lá e bate para cá que não deu certo. E porque eu fui sair dos planos de Deus. E não é que eu saí para ir para o mundo. Eu saí para ir trabalhar em outra igreja, no mesmo ministério, que era a Assembleia de Deus também, mas assim, não era o tempo de Deus. Eu tinha uma obra ainda a ser realizada por Deus no Rio de Janeiro. Mas eu fui. Eu estou contando isso para dizer como eu conheci meu esposo. Exato, estou esperando. Está esperando, né? A gente chega lá. Mas é que é muito importante você saber. Sim, saber é o processo, né? Tem um processo para chegar. Sim, claro. O que eu vou dizer do meu esposo daqui a pouco.
Então, nesse retorno, eu tive um problema de saúde, né? No Rio de Janeiro. Eu tive um problema de saúde muito grande, tive que voltar para Recife de novo, porque aí eu tive que me tratar, os meus pais estavam lá e eu fui pro... Voltou pro Rio. Vim pro Rio de volta. Devido ao problema de saúde, só teve que voltar para Recife. Porque ela tinha o acolhimento dos pais, né? Exatamente, eu ia ser cuidada por ele. Quanto mais ou menos de idade na época, pastora? Eu tinha 23 anos, 24 anos, mais ou menos. Foi uma decisão bem radical, sair de um banco e arriscar. Não, eu não pensei, não orei, realmente não orei. Essa é a palavra, eu não orei. Eu simplesmente fui. Mas também isso serviu de lição para mim até os dias de hoje. Né? Qualquer decisão que vai tomar. Hoje, se Deus não falar vai ou não vai, eu não arredo o pé de jeito nenhum. Até meu esposo, que é o cabeça meu hoje, que é quem comanda as direções, quando ele diz, eu corro e vou orar. Jesus, tu já falaste com ele mesmo se eu posso ir? Entendeu? Porque é difícil você sair dos planos de Deus. E aí eu voltei para Recife e comecei a me envolver com corais, que sempre foi o que eu sonhei fazer. Comecei a reger coral, vocal. E um dia Deus me deu um sonho, que eu estava regendo um coral de jovens na cidade de Gameleira, na Assembleia de Deus de Gameleira, Pernambuco. E era um período de carnaval. Eu chamei minha mãe e disse assim, mãe, eu tenho uma tia que morava no Rio, em Gameleira. Vamos passar o carnaval lá, mamãe? Ela disse, vamos. E eu contei o sonho para o meu pai. Papai disse assim, minha filha, se for de Deus, se cumpre. Se não for, foi um sonho. Eu digo, tá bom, vamos lá. Aí eu fui para Gameleira no período de carnaval, para casa da minha tia, quando eu fui de ônibus. Quando o ônibus passou na frente da igreja, era o domingo da semana do carnaval, a igreja lotada. É um momento que as igrejas elas se reúnem para fazer retiro, né? E passa os 4 dias na igreja. Isso. É muito bacana. Aconteceu muito era isso lá no Rio. Feriado, né? E eles faziam congresso, aproveitavam essa época assim. Exatamente. E quando eu passei na frente da igreja, a igreja lotada. Eu sempre fui muito de igreja. Sei. Eu disse assim, mamãe, a gente vai, deixa a mala na casa da tia e vamos voltar para a igreja, a senhora topa? Ela topa. Deixei as malas na casa da minha tia e voltamos para a igreja. No final, era um culto de jovens. E o pastor que estava dirigindo lá, o pastor Amaro Gomes Tavares, conhecia minha mãe de muitos anos, me conhecia de criancinha também. Fez aquela apresentação bonita, arrumaram um lugar para nós nos sentarmos, tudo. No meio do culto, ele deu a oportunidade para a juventude cantar. Vamos ouvir um hino pelos jovens. Eles subiram e quando eles estavam se arrumando no púlpito, o pastor pega o microfone e diz assim, irmão Patrício, faz 3 anos que nós estamos orando aqui, jejuando, fazendo uma campanha de oração para que Deus mande uma regente ou um regente para o coral de jovens aqui. Eu tremia no banco, eu chorava, tremia, eu olhei para a mamãe assim, mamãe sabia do sonho que Deus tinha me dado. Aí eu disse, Jesus, pronto, o resto do culto foi só choro. Só lágrimas, porque o Espírito Santo já estava me impulsionando, que ali era o meu lugar de ficar. Uma cidade pequenininha, eu saí do Rio de Janeiro e que não queria ir para Recife, que eu achava Recife pequeno. Deus estava me botando numa cidade, mas Deus dá lições a gente extraordinárias. Exato. Uma cidade pequenininha, não sei se 20 e poucos mil habitantes na época, mas Deus estava me mandando para lá. Quando terminou o culto, eu chamei o pastor Amaro Gomes e disse, pastor, eu sirvo para ser essa regente do coral. Ele deu um glória assim bem alto, a mocidade juntou-se do meu... Jesus acabou de responder a nossa oração. A irmã, ele disse, quando é que a irmã pode começar? Eu disse, próximo sábado. Já começamos. Já estava disponível. Já mudou para lá, né? Já mudei, eu sou assim. Foi para casa da sua tia, em princípio, né? A princípio, fiquei na casa da minha tia. Então aí, no primeiro ensaio desse coral, tinham 71 jovens. Quando eu deixei o coral, já tinham mais de 100. Quando eu me mudei para outra cidade também, que é outra história. Mas aí foi nessa cidade que Deus consertou o meu erro. Foi onde eu conheci o meu esposo. Nessa igreja? Nessa igreja, ele fazia parte do coral. Cantando nesse coral. Ele pedia as letras dos hinos, ele trabalhava no laboratório, ele datilografava os hinos e trazia para mim e tal. E eu nunca pensei que eu fosse... Eu chegava a dizer assim, nessa cidade, vou morrer solteira, porque aqui não tem marido para mim. E o meu esposo estava lá, sentadinho, cantando no coral, e eu não tinha nem noção, nem ideia. E Deus me deu. Hoje, com o marido que eu tenho, com o esposo que eu tenho, eu digo, sem medo de errar, irmão Patrício,
Deus consertou a minha cabeçada que eu dei de sair do Rio de Janeiro fora do tempo, fora da vontade dele, me presenteando com o marido que eu tenho. Amém. E como é que é ser esposo do pastor Messias? É uma bênção. Ser esposa do meu esposo é aquilo que eu digo, é uma dádiva de Deus, foi um presente de Deus para minha vida. Meu marido é um homem que muito temente a Deus. Depois, em outro podcast aqui, eu posso até falar um pouco do testemunho nosso depois que nos conhecemos. Vamos marcar os dois, né? A gente bater um papo nós dois, exato. Exatamente. Vai ser muito bom. Como nós nos conhecemos, eu tinha chamada, meu esposo não queria saber de ministério. Ele era um homem crente, temente a Deus, sempre foi muito correto. Porque para ser correto, para ter caráter, não precisa ser cristão. Claro, não. E ele era já cristão, senão não tinha namorado com ele, mas sempre foi um homem de muito bom caráter, íntegro, servia a Deus, temente a Deus, mas não queria saber de compromisso. Mas Deus gosta de usar aqueles que não querem, né? Exatamente, né? Eu não vi ainda um dizer que quer para dar certo. Exatamente. Sabe? Quem é que mais quer que Deus... Pois Às vezes ele quer usar, ele capacita aqueles que... Acho que ele não é nem capacitado, né? Mas aí, olha, eu vou deixar isso para as cenas dos próximos podcasts. Tá certo. Porque é uma história muito bonita de como Deus trabalhou também ministerialmente na vida do meu esposo. Eu tinha chamada para vir ser missionária nesse país aqui com 16 anos de idade. Então, já falou nesse país, como é que foi a decisão de sair... Não sei se a senhora saiu da cidade pequenininha direto pra cá, ou voltou pra Recife? Não. Como é que foi? Então conta-se, vem trazendo dessa cidade, resumidamente, óbvio, né? Dessa cidade, fui pra tal cidade, e daqui a gente, por algum motivo, veio aos Estados Unidos e chegou aqui, até os Estados Unidos. Conta pra gente. Eu já tinha chamada desde os 16 anos, mas eu vou contar direitinho depois em outro podcast. Tá é até bom porque o ouvinte que está me ouvindo agora não pode perder as cenas dos próximos. Porque vai ser bem interessante você acompanhar mais ou menos a história, não só do nosso casamento, mas ministerial também. Então, de lá de Gameleira, como eu disse, quando eu deixei, tinham 105 componentes, eu acho, do coral já, depois de alguns anos. Nós fomos para Garanhuns. Nós fomos morar em Garanhuns, onde moramos 10 anos, nos tornamos empresários ali em Garanhuns. E ali foi onde Deus começou a trabalhar na vida ministerial do meu esposo. Também vai deixar para o próximo capítulo. Mas aí, dali, da Assembleia de Deus em Garanhuns, foi que nós saímos para cá, para os Estados Unidos, como missionários. Não fomos enviados com sustento da igreja, mas tivemos a oração do meu pastor, que na época era o pastor Jaime Alexandre. Vocês vieram para uma igreja específica para cá? Viemos para a igreja do meu tio é pastor na Flórida, então viemos para a Flórida. A princípio, ficamos na Flórida por 7 anos, né? E foi ali que Deus começou a nos ajudar, onde meu esposo foi consagrado ao pastorado, onde fomos pastores em outro ministério, até chegar à fundação da ADM El Shaddai. Mas era uma promessa de Deus de muitos anos que Deus cumpriu, antes trazendo meu esposo para ter férias aqui nos Estados Unidos, e foi aqui que Deus também tocou no coração dele e fez ele ser o pastor que ele é hoje. Missionária, a senhora contou em um outro bate-papo que a gente teve, não era podcast, mas resumidamente a senhora comentou que todo o ministério que hoje são 5 igrejas para a honra e glória de Senhor Jesus Cristo. Totalmente. Mas começou aqui no estado de Maryland, né? Começou aqui. Conta pra gente, bem mais resumido do que da outra vez, claro, senão o podcast fica gigante. Conta como tá tomando conta, que não é só o pastor Messias, a senhora também faz parte disso. É como se a senhora fosse o braço direito e esquerdo dele. Ele tem a cabeça, mas a senhora tem os membros, tem que acontecer, tem que se movimentar e tem que andar em conjunto. E como é que é tomar conta dessas 5 igrejas, hoje 5 igrejas, mas traz primeiro falando daqui, começou aqui, tem as meninas. Eu sei que se o podcast, se a gente fosse conversar aqui, ia ficar uns 5, a gente tem que fazer um ao vivo aqui, o ao vivo é bom que a gente fica à vontade, aí as pessoas estão assistindo ali, fica. A gente vai marcar um ao vivo para conversar todo mundo. Isso. Fazer uma roda aqui, entrar a família inteira. Exatamente, a senhora, o pastor Messias e as meninas. Vai ser top, bom. Já tô até imaginando aqui a ideia aqui. Conta pra gente, começou aqui, por que começou aqui, como começou e como é que tomar conta de todas essas igrejas que hoje o ministério tem
Tenha certeza que vai aumentar muito, viu? Eu creio. Porque Deus tem um propósito gigante. Isso é tão lindo, irmão Patrício, porque nunca passou pela nossa cabeça essa expansão. Apesar que a gente nunca vai trabalhar para Jesus e pensar em pequeno, né? Em Exato. Coisas pequenas. Mas nós não tínhamos ideia que tomaria a proporção que está tomando hoje, entendeu? Nós começamos aqui porque estávamos saindo de um outro ministério que o pastor queria que nós fôssemos pastorear, queria que meu esposo fosse pastorear na França, em Paris, mas nós não sentimos assim de Deus essa direção, até porque minhas filhas eram solteiras, dependiam de nós aqui, elas não poderiam ir conosco. Então no caso vocês teriam que ir só e deixar elas aqui? Deixar elas aqui, isso eu não faria porque... Então Deus jamais separa a família. Não ia separar a família, e foi Exato. Com muito pesar que nós saímos, porque amamos também o outro ministério que fazíamos parte, amávamos o pastor, éramos muito bem quistos ali, mas aí o pastor deixou meio que a gente assim, olha, ou é Paris ou não é. Nenhum lugar mais. E meu marido tem um chamado. Meu marido é um pastor que não foi chamado pelo homem. A gente ficou meio que sem chão, sem saber que direção tomar. E era aqui em Maryland. Inclusive, nós já tínhamos vendido todos os nossos móveis. Estávamos num quarto de hotel. Então, no caso, vocês tinham a esperança de suas filhas poderem ir. Exatamente. Uma vez que elas não podiam, então, com certeza, talvez... Nós, em obediência, não que Deus tinha falado com a gente que nós... íamos, mas em obediência, né? Porque meu esposo sempre foi um homem muito obediente a isso, é muito bonito. Eu acho que por isso que Deus prospera o ministério dele hoje, porque a obediência, a liderança é uma coisa muito importante. Ele sempre foi muito obediente e nós cogitamos realmente ir. Se pudesse, nossas filhas tivessem podido ir, estávamos lá. Mesmo que íamos perder green card, porque nós não éramos cidadãos americanos ainda. Você só tinha só a residência. Só a residência. Então, assim, nós vendemos tudo em obediência ao homem, né? Nós prezamos por isso também. Mas Deus foi fechando os caminhos. Deus foi mostrando que não era esse o caminho dele para nós. E foi muito doloroso, foi muito triste a gente ter que se desprender de um ministério que a gente já trabalhava há 10 anos lá. Vocês saíram, vamos dizer assim, saíram de uma zona de conforto. Vocês estavam muito confortáveis ali, né? Totalmente. Nós tínhamos respaldos de pastores grandes, de um ministério grande no Brasil. Então, a gente estava assim, como que dando um pulo no escuro, né? E ficamos meio que perdidos. O que fazer agora? Dentro de um quarto de hotel, sem casa, sem móveis... Uau. Já não tinha nem lugar de casa, você estava em hotel, pagando hotel. Estávamos em hotel, não tínhamos nada. Com 2 filhas, o meu marido e eu, e uma cachorrinha que a gente tinha dentro de um quarto de hotel. Então, assim, meio que sem direção, mas esperando que Deus ia direcionar a gente. As meninas nessa época tinham quantos anos? Elas tinham 20 anos, mais ou menos. Solteiras? Solteiras, faziam faculdade aqui, entendeu? E assim... E nós fomos orar. Eu um dia fui trabalhar e meu esposo ficou no hotel sem dizer assim, o que eu faço agora? Sem trabalho, eu tinha um emprego muito bom aqui em Maryland, né? Eu trabalhava para Yardstick Interiors, era uma companhia de decoração, ganhava um bom salário. Foi tudo Deus que providenciou, a gente não sabe os porquês de Deus, a gente vai saber depois. Sim. E ele ficou no quarto de hotel orando e eu fui trabalhar. Quando eu voltei, o Senhor já tinha falado com ele. Ele estava no saguão, num espaço lá que tinha, orando e dizendo a Deus, o que é que eu faço agora, Senhor? Que direção tomar? E Deus falou com ele, quem te deu o ministério fui eu. Levante-se e vá fazer a obra. Quando eu cheguei, ele reuniu-se comigo, com as meninas e disse, olha, Deus falou assim para mim, nós vamos começar um ministério aqui em Maryland, porque era aqui que eu trabalhava, era aqui que nós já estávamos, as meninas estudavam. E vamos orar porque Deus vai nos dar um ministério aqui. Ele falou muito claramente. As meninas de boa, pai? De boa. Se Deus falou, vamos juntos. Vamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos. É tanto que depois também em outro podcast eu vou contar de até como Deus abriu uma porta de uma casa em Gettysburg aqui pra gente, que foi lá onde nós começamos El Shaddai, um town home. A maneira como Deus nos deu aquela casa foi tudo sobrenatural, foi tudo sob a direção de Deus. Entendeu? É por isso que Deus prospera o Ministério El Shaddai, porque não foi nada tomado por precipitação, mas por oração e por direção de Deus. Então, começamos, ele comprou 10 cadeirinhas, eu acho que eu já contei aqui na outra entrevista, 2 cadeirinhas de 10. Quem quiser assistir, vamos por aí. Quem quiser assistir, eu vou deixar o link
aqui na descrição, né? Vou deixar o link, pastor, ó, dessa entrevista e também tem o endereço de todas as congregações. Quem mora lá na região do Texas, né? Tem várias, tem algumas cidades. O endereço está embaixo, tem o telefone dos pastores. Tem, de cada pastor local. Exatamente. E quem mora aqui na região aqui de Washington, D.C., a igreja fica especificamente em Maryland, em Silver Spring, que é a cidade, em Maryland. Quem estiver interessado em conhecer um pouquinho, bater um papo com a gente, conhecer a igreja, assistir o culto, né? E no final do culto sempre tem um commons e bebes ali, é muito bacana. Você será bem-vindo. O endereço está aqui embaixo, tem o telefone do pastor, quiser falar direto com o pastor Tiago Félix, você será bem-vindo, tá bom? Com certeza. Mas continuando, as meninas aceitaram de boa. Aceitaram de boa e nós começamos na nossa sala, já tínhamos alugado uma casa, um townhome. É incrível como o dono desse townhome, até hoje minha filha vinha morar aqui, eu falei com ele, que alegria que ele tem. Foi uma pessoa que Deus usou, um judeu, ele é judeu, e ele pegou um carinho muito grande pela nossa família, que depois eu vou contar como foi a história também. A mãe dele adoeceu em Israel, ele foi lá em casa pedir oração para nós orarmos por ela. Ficou assim uma amizade muito grande até hoje. E nesse período começamos dentro da nossa sala, né, o Ministério El Shaddai. Nós oramos juntos em família, nós 4, porque queríamos Primeiro culto, tinham vocês 4? Só nós 4. Nós nos juntamos em volta do computador para escolher o nome da igreja, para que Deus nos desse o nome dessa igreja. Então, o El Shaddai está no meu coração. Entendo. Sempre teve. Os corais que eu regia, vocal que eu regia no Brasil, sempre coloquei o El Shaddai. Porque, como eu já disse na outra entrevista, El Shaddai significa Deus suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Aleluia, amém. Então, o nome estava aí. Assembleia de Deus, porque nós somos oriundos da Assembleia de Deus, né? E missionária, porque nós queremos e temos a visão missionária. Isso. Então juntou tudo ali, todo mundo, tá lindo esse pai. As meninas sempre foram missionárias de verdade. Outro dia eu conto como nós chegamos a esse país. Vamos fazer um bate-papo com a família inteira aqui. Para ver como... 2 horas, 3 horas, depois a gente almoça e tá tudo certo. Tá tudo eu tenho certeza certo. que o pessoal vai querer assistir, viu? E olha, depois desse podcast, vocês vão querer ver o resto da minha história, porque eu estou fazendo um livro, inclusive, viu? Uau, eu estou que legal. escrevendo um livro sobre a nossa história. Começando desde o meu pai, que aceitou Jesus aos 17 anos e foi expulso de casa porque aceitou Jesus. Olha aí, já tá dando spoiler, hein? Spoiler do livro. Exatamente, então começando dele até chegar a nossa história da El Shaddai. Tá, para concluir essa parte aí, só pra falar pra gente como é que tá não sei se chama gerenciando, mas à frente administrando, de 5 igrejas hoje. Como é? Porque o pastor Messias mas nós lidamos com humanos. É verdade. E lidar com humanos não é fácil, né? Não é fácil. A gente já sabe um pouquinho da história. No outro podcast a gente conta alguma reviravolta que aconteceu aqui na igreja, que vocês abriram, que fechou e foi pra lá. O que você vai ver um pouquinho? Vai no... Tem resumido. Tem resumido lá. Depois a gente conta mais detalhe. Mas como é que estar à frente de 5 igrejas? Obviamente, tem igreja que tem mais de um pastor, né? Porque às vezes, como é que estar à frente disso? E poder estar tendo meio termo, né? Como é que é isso? É complicado. Nós estamos numa igreja... Ser pastor no Brasil é uma coisa. Ser pastor aqui nos Estados Unidos, aqui país de primeiro mundo... Exige muito mais. Muito mais, porque as pessoas aqui, quando vêm para cá, eles vêm obstinados, vamos dizer assim, para ganhar dólar. Ele não vem para ser crente. Não, ele vem para ganhar dinheiro. A realidade é essa, né? Essa é a realidade. Não adianta ser hipócrita e falar, eu vou para lá para servir. Não. É Deus que chega ele aqui e escolhe, é você que eu quero usar. Exatamente. Mas ele não vem com essa mente. Mas ele não vem com essa mente, vem com a mente de ganhar dinheiro. Exato. E o interessante é porque muita gente vem nessa ilusão de ganhar dinheiro. Quando eles chegam aqui, eles veem que dólar não está na árvore, né? Exatamente. Que não vai sair de casa e vai encontrar na grama os dólares, não é verdade? Não é? Então, quando eles caem na realidade, eles começam a ter sede de Deus. Aí sim eles querem procurar a Deus por causa de uma decepção. Entendeu? Porque não esperavam que que a vida nos Estados Unidos, todo mundo pensa que são flores, mas tem os espinhos também. Então, quando eles caem nessa realidade, eles têm necessidade de uma família que o leve mais para perto de Deus. E aí é onde entram os missionários. É ali que eles vão encontrar a paz, né? Porque aí, quando eles chegam aqui, eu vejo que tem alguns colegas que chegam aqui tão fissurados. Vou fazer isso, Cara, tu chegou... Tem quanto tempo tu chegou mesmo? Tem um mês.
Vai devagar. Aí daqui a pouco você vê que a pessoa já tá desesperado e tal. Por quê? Porque eles achavam que era como aquilo que a senhora falou no início, que é muito fácil. Que o pessoal fala, os youtubers falam na internet que trabalhou 3 horinhas, ganhou $200. Acontece isso em algum trabalho, mas é esporadicamente. E a pessoa faz logo a conversão, né? Exato. Hoje o dólar tá R$5, 5 e pouco, então a pessoa ganhou $200 em 3 dias, 2 vezes 5, 10. R$1.000 em 3 dias eu vou pra lá. E não é tão assim, né? A gente aqui gasta em dólar também, porque né? a gente gasta em dólar. É uma bênção. Então, assim, essa frustração das pessoas fazem com que elas corram para os pés de Jesus. E aí onde precisa um pastor. Mas, para resumir essa pergunta que você me fez, eu comecei a entender a oração de Salomão, quando Salomão não pediu riqueza, quando Salomão não pediu posição, não pediu fama, nada disso a Deus, porque o que mais nós precisamos é a sabedoria para lidar com o povo. Então, a nossa oração, eu entendi e eu amei, porque ficou esse exemplo de Salomão na Bíblia, porque todos os dias... Porque ele podia pedir qualquer coisa Deus daria. Mas... para guiar o povo, veja que ele pediu a sabedoria de Deus para guiar o povo. Ele já sabia quão difícil ia ser. Então, hoje eu entendo essa oração e é a nossa oração diária, irmão Patrício. Ainda hoje, com esses 15 anos de ministério próprio, mas hoje, quando nós fazemos culto doméstico, eu e meu esposo, eram com as minhas filhas, agora somente eu e ele, né? Quando nos reunimos para orar, é o que ele pede para mim, o que eu peço para ele, o que pedimos para nós. É sabedoria para lidar com os problemas das pessoas, com as dificuldades, porque ser pastor não é só chegar no púlpito e pregar. Ser pastor é cuidar de uma família que está se arrebentando. Ser pastor é cuidar de um filho que está morrendo, de uma irmã que está com os dias contados, de um que ficou desempregado. É cuidar de vidas, mas cuidar de verdade. Ser pastor no Brasil é mais fácil, porque tem muitos pastores de gabinetes, onde eles se sentam ali e o membro vem, né, para conversar, e às vezes tem que passar para secretária 1, secretária 2, secretária 3, ou secretária, e às vezes nem chega lá. Não, né? e tem muitas igrejas que os pastores só fazem aquilo, né? E aqui é muito mais difícil o pastor viver só disso, né? Viver só da igreja. Tem uma certa demora. Que o pastor tem 5 igrejas de pastor Messias e até hoje trabalha. Trabalha até hoje. Então, assim, não pense que você, pastor, vem do Brasil, vai vir pra cá, vou viver de igreja, a igreja vai abençoar. Amém? Pode acontecer, puder, amém. Pode acontecer. Mas o pastor Messias é um exemplo, né? Até o dia de hoje ele trabalha, exatamente. Trabalha e eu trabalho também. E a senhora, exatamente. Nós trabalhamos, minhas filhas, quando eram solteiras, estavam em casa quando elas estudavam, mas de vez em quando aparecia um biquinho ali, uma coisinha para fazer acolá, elas faziam. Quando elas estavam na faculdade era mais difícil, mas no intervalo na high school, quando elas estavam na high school, elas trabalhavam, entendeu? Então, assim, elas sempre trabalharam para nos ajudar. Eu sempre trabalhei, desde que cheguei aqui, meu esposo trabalha até hoje também. Então, assim, não é só pastor de igreja, mas é gostoso, porque quando começamos o ministério, nós trabalhávamos para manter a igreja. Nós mantínhamos a igreja. E hoje, muitas coisas que meu esposo até hoje faz, né? A igreja não pode, ele banca, porque ele também trabalha, tem um salário dele secular. Então, assim, isso é ser missionário nos Estados Unidos. Isso é fazer missão. Exatamente. Entendeu? Pastora, a conversa tá muito boa, parece mentira, mas estamos em 36 minutos de conversa. Desculpa aí, gente. Mas a conversa flui, é muito bacana. Mas vamos lá, vamos esticar mais um pouquinho. Pastora, estamos num período de redes sociais, né, muito forte. Eu fiz essa mesma pergunta para o pastor Tiago, provavelmente vou fazer para todo mundo que vem aqui, porque todo o conteúdo que a gente faz é através de redes sociais. E o meio evangélico, o gospel, entrou muito forte também. Nós sabemos, claro, que a internet é um espaço livre, né? Às vezes você está vendo um negócio evangélico, daqui a pouco vem uma coisa do mundo. Como a senhora vê as redes sociais hoje, com a potência que está no meio evangélico? É importante levar a palavra de Deus através desses meios de comunicação, e também é importante informar ela de que tem coisas ali que não é uma terra sem lei, né? Não, No seu ponto de vista, qual a importância dessas redes sociais no nosso meio, principalmente no nosso meio?
Não é porque a poluição em redes sociais está demais. Está demais. Hoje em todo lugar, né? Rede social, cinema, televisão, está tudo poluição demais. Mas as redes sociais, eu digo a você, sem medo de errar, foi uma arma de Deus para a igreja da última hora. Sem medo de errar. E deixa eu lhe explicar o porquê. Durante a pandemia, muitas igrejas fecharam. E aí eu acredito que o diabo disse assim, olha, acabamos com a igreja. Eles agora, depois os crentes não têm ânimo mais para voltar. Aí o que é que aconteceu? Tinha uma igreja em cada casa. Eu mesma comecei uma live no início da pandemia, mês de março. A pandemia começou ali em fevereiro, março. Eu comecei a fazer lives na minha casa todos os dias, irmão. Eu tinha lives em casa todos os dias. E eu comecei a alcançar vidas quando eu nunca pensei nem em ir. Eu cheguei a conhecer brasileiros da Arábia Saudita através das minhas lives. Eu não imaginava o alcance que eu ia ter através daquele projeto que eu fiz, sem nem saber que tinha alguém também já fazendo ou não. Eu simplesmente disse, olha, a gente está em casa, não podemos nos reunir, mas a gente tem uma arma. E essa arma, toda arma na mão do cristão tem que ser uma arma poderosa de Deus para alcançar vidas. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a pregar a palavra de Deus através das lives. Aí entrei em contato com cantores no Brasil, pregadores no Brasil, comecei a trazer para as minhas lives, cantores bem conhecidos. Ou seja, abriu os olhos e a mente. A mente. Para alcançar lugares que fisicamente era impossível. Pelo menos ao mesmo tempo, né? Ainda hoje eu recebo mensagens do exterior. Vai voltar às lives, estamos sentindo falta. Europa, Brasil. Foi a Austrália, tenho ouvintes da Austrália que se tornaram seguidores meus, não meus, mas do que eu prego, porque eu não quero seguidores para mim. Eu uso as minhas redes sociais para arrebanhar para Deus. Então eu acho que é isso, as redes sociais é uma arma de Deus para a última hora. Porque nós não vemos mais como o mundo dá desculpa que nunca ouviu falar de Jesus. Porque hoje o evangelho entrou nas redes sociais com força e está no mundo inteiro. Em lugares onde a igreja não foi, não vai, ou por covardia, ou porque não ligou muito para o ID de Jesus, não sei. Mas é a arma que Deus deixou para nós, para ganharmos almas para Cristo no mundo inteiro. O que a gente percebe assim, antes da pandemia a internet era forte. Uhum. Depois da pandemia ela ficou muito mais forte. Muito Potencializou mais. As lives de tal forma, muitas empresas abriram nesse meio, ou seja, muitas empresas que fecharam em outros lados, né, por causa da pandemia e tal, mas abriram muitas empresas na área de tecnologia. Exatamente. Então, usando essa mesma área de tecnologia, a gente tem o slogan chamado Smart Crente. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, para aquela ali. Pequenininha. Isso. E aí falasse para os jovens, né? Uma mensagem, alguma coisa objetiva, como ele deve agir para ser um crente inteligente. Não precisa ser tão objetivo como o pastor Tiago, não, que ele foi muito direto. Pode dar uma esticadazinha para ele ser um crente inteligente. Que a gente sabe que tem muitos jovens que vão para a igreja com os pais, tal, mas em determinados momentos eles vão se afastando. Né? Mas para ele ser um crente inteligente, o que ele deve fazer na caminhada dele cristão na igreja? Olha, eu te dou um conselho, você que é jovem, eu fui jovem um dia também dentro da igreja. Eu gosto daquele versículo que diz, eu vos escrevi jovens porque sois fortes. E eu queria dar um conselho a você que use essa energia que você tem, essa força que você tem, que é natural do jovem, canalize ela para as coisas de Deus, porque você vai se tornar um jovem smart, um jovem inteligente. Quando você canalizar toda a sua energia, ao invés de gastar com as coisas do mundo, com as coisas que não agradam a Deus, gasta no serviço do Senhor. Porque João, quando escreveu, ele disse, eu vos escrevi jovens porque sois fortes. E a palavra de Deus habita em vós. E quando a palavra de Deus habita em nós, a maneira inteligente de nós sermos é pegar essa palavra que habita em nós e transmitir para os outros. Você tem acesso muito mais do que eu nas redes sociais. Porque você hoje, todos os jovens, qual jovem que não sabe lidar, né, com as redes sociais, com os aparelhos que nos dá essa possibilidade? Então aproveita, seja inteligente para difundir a palavra de Deus e o evangelho dele para que a vinda de Deus
de Jesus, né? Para que a vinda de Jesus seja o mais rápido possível, que eu quero ir com ele. Eu tenho certeza que você também quer subir com ele. Amém. Agora, para a gente finalizar, porque já estamos com 42 minutos, vamos marcar essa conversa com a família inteira, passar 3 horas aqui batendo papo aqui. Acho que todo mundo vai falar. E as pessoas vão ficar assistindo, hein? Porque o conteúdo é muito importante, é muito interessante. Rende a conversa, sabe? Vai bem, tá a gente perguntando muito mais coisas, vamos devagar, porque senão daqui a pouco dá 2 horas de live. O pessoal não assiste mais, não é isso? Exatamente, eu tô com uma ideia de 30 minutos no máximo, já chegamos a 43, mas para finalizar, fala um pouquinho de tudo que está acontecendo no ministério hoje, principalmente no meio tecnológico. A gente está com podcast, está com aplicativo. Baixa o aplicativo, é totalmente gratuito. Temos uma programação na TV, uma programação na rádio. Já vou configurar o telefone da pastora para ela entrar a partir de talvez segunda-feira já entrar, exatamente. Ou ela vai definir um horário aí para ela entrar. Tem a rádio, tem vídeos, tem programação. Se inscreva-se no nosso canal lá na TV. Aqui no próprio YouTube tem aqui, ó, TV Admin USA, né? Você se inscreve no canal, baixa o aplicativo e compartilha com seus amigos, que é muito importante até para a gente incentivar mais ainda o conteúdo. O que a senhora está achando de tudo que está acontecendo dentro da área tecnológica, né? Que a senhora gosta muito, que eu sei. Eu amo. Eu amo, gente. Eu amo essa área. É uma área que fala área comigo, de formação, né? A senhora, jornalista não é à toa. E eu quero incentivar você realmente a participar. Eu dou graças a Deus e louvo a Deus pela vida das pessoas que se integraram nessa área na nossa igreja. Amém. E para complementar, chegou o irmão Patrício, né? Que não chegou de paraquedas, tá, gente? Ele chegou para somar no nosso ministério nessa área de tecnologia, de mídia, porque a igreja hoje precisa, para avançar, precisa disso. E hoje a ADM El Shaddai, em pouco tempo, mês, já estamos aí com esse arsenal, né, nas redes sociais. E eu peço a você, vou endossar as palavras dele, participe, ADMES USA ou USA, vai lá na sua loja do seu smartphone, de onde o que você tiver, acessa, baixa, é gratuito. Já me perguntaram se pagava alguma coisa. Não, eu recebi uma mensagem. Tem Bíblia lá, tem tudo. Pois é, pastora, para eu fazer parte para eu baixar, eu pago alguma coisa? Não, é grátis, é totalmente grátis, é gratuito. Você entra lá e você vai participar de excelentes mensagens. Tem a nossa TV agora, né? Que está sendo uma bênção. Vai lá, se inscreve. Vamos ajudar esse canal a crescer, né, exatamente, irmão Patrício? Porque se você vê isso, passa para amigos, famílias, daqui a pouco a gente chega a 1.000 seguidores no YouTube. Tem tanta coisa que você baixa no seu celular que você nem vê. Exatamente, né? Então fica só enchendo. Curiosidade, só baixa ele e começa a navegar ali no tempinho que você tiver. É verdade. A hora que você tiver tem coisa interessante, né? Tem louvores. Tem louvores, tem mensagens. Tem mensagens, tem pregações, tem cultos, exatamente, tem a rádio. Se você quiser ir dirigindo 3 horas pro trabalho, 2 horas pro trabalho, bota na rádio lá, bota o GPS e vai ouvindo. E vai ouvindo. É 24 horas, a rádio 24 horas de louvor. Aí você vai adorando a Deus, aí daqui a pouco no meio entra uma mensagem. Exatamente. E você vai se edificando. E a nossa TV está começando com uma programação excelente, agora com o podcast, que é uma bênção, né? Nós vamos entrevistar mais outras pessoas, né? Claro. Patrício. E vamos entrevistar não só da Admin, né? Vamos entrevistar do meio gospel. Todo mundo, a gente vai fazer o convite. Nesse primeiro momento, a gente tá dando espaço mais para o nosso ministério, porque a gente está expandindo, abrindo aqui uma congregação aqui em Washington DC, na região nova. Então a gente está intensificando, mas o podcast vai ser liberado para falar da palavra de Deus. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Exato, esse é o foco. É expandir o reino. Exatamente. Gente, a igreja chegou num momento que nós temos que esvaziar o inferno para povoar o céu. Porque o diabo não está brincando de ser diabo e nós não podemos brincar de ser crentes. Nós temos que aproveitar cada segundo, cada momento, cada a área da tecnologia, né? Como é que diz? Facebook, Instagram. Cada rede social. Cada rede social, vamos aproveitar para encher do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu lhe convido para isso. Acessa e vamos juntos ganhar almas para Jesus. Amém. Pastora, obrigado por participar desse bate-papo aqui, foi muito bom. Claro, vão ter outras vezes,
porque conversar com a senhora tem um arsenal de podcast para fazer. Volume 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer uns 10 volumes. Mas eu não posso falar muito, senão meu livro depois já tá lido. Não. Tem que resumir, né? Tem que dar spoiler, porque as pessoas vão ter interesse de pegar o livro, isso é fato. E vamos lançar aqui, vamos sortear, vamos fazer um monte de coisa, né? Vamos. Olha, esse livro é interessante porque surgiu no aniversário de casamento do meu pai. Ele fez 60 anos de casado e eu fui. E numa mesa lá na recepção, eu conversando com alguns irmãos, tinha um irmão que era prefeito de uma cidade lá, Toritama, em Pernambuco, estava sentado à mesa conosco e eu comecei a contar um pouco, ele queria saber como foi minha vinda dos Estados Unidos, eu comecei a contar um pouco ali, ele disse assim, irmã, faça um livro que eu vou ser o primeiro a comprar. Aí você acredita que nasceu isso no meu coração? E eu já tenho a capa, tudo, e tem até o nome, viu? Depois vai ser dado tá aqui. Certo. Não dê logo não, porque... Cenas do próximo capítulo. Tá certo. Pastora, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um prazer conversar com a senhora aqui. Eu que agradeço. É um prazer fazer parte do ministério. Deus tem falado muito ao meu coração. Tem horas que ele me bota em casa começa a pensar e começa a fervilhar as coisas e eu começo a desenvolver, porque quando eu tô no computador e começa a acontecer, eu começo a fazer. Pior então, que o senhor não me deixa tranquila, porque eu também fico querendo... Que é isso? Vai lançar quando? Quando eu já quero compartilhar. Porque eu me envolvo, sabe? Eu tô pedindo a Deus, olha gente, orem por isso. Faltam apenas 2 anos e meio, falta 2 anos e meio para me aposentar. E eu estou pedindo a Deus que esses 2 anos e meio voem. Porque o irmão Patrício vai dando ideia e eu vou tendo ideia aqui também. Na nossa TV eu já estou com ideia até da nossa novelinha gospel. Vem aí, aguardem. Olha, não te spoiler aí, pode contar comigo, hein? É isso aí. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Compartilhem. Mais uma vez, vou reiterar aqui, baixe o nosso aplicativo, é totalmente gratuito. Como o pastor falou, é só você colocar lá ADMES USA, você vai baixar para o seu iPad, para o seu tablet, para o seu celular, pode ser da iOS ou Android. Baixa, logo vai ter para Apple TV. Baixa ele, tem Bíblia, tem tanta coisa bacana lá que vale a pena você ficar mexendo nele, ficar lendo a Bíblia, ficar se alimentando da palavra de Deus. E você que é evangélico, não importa se você é da Assembleia de Deus, Batista, anyway, tanto faz de igreja que seja. Baixa o aplicativo e acompanha. A programação tem tanta coisa ruim na internet que às vezes a gente passa ali e acaba segurando ali, né, pastora? Então o aplicativo tem muita coisa legal, vale a pena você baixar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Outra coisa, tem também no aplicativo uma opção que você pode pedir oração. Só quem vai receber essa informação é o pastor presidente, pastor Messias. Não vai chegar para mim, não vai chegar vai chegar diretamente para o pastor Messias. Então manda lá o pedido de oração. Se você quiser aceitar Jesus, tiver tímido, no aplicativo tem uma opção também, você clica no botão lá, você tem a opção de se aceitar Jesus, vai chegar só para o presidente do nosso ministério, que é o pastor Manuel Messias, ele vai ligar para você, vai conversar com você. Vale a pena, tem muita coisa legal lá, né, pastor? Tem a programação da TV, como eu falei, tem a rádio, tem clipes, enfim, e logo a gente está colocando filmes também evangélicos, a gente está com a parceria com a Holyflix. Você também não é assinante da Holyflix, muito baratinho, R$14,99, né? Reais. Aqui nos Estados Unidos você paga $3. Exatamente. Então vale a pena você assinar também, do nosso amigo Ricardo, né? Ricardo e Adriana. Gente boa demais. Outro casal que Deus nos deu também nessa área, gente. Deus está fazendo coisas assim extraordinárias. Cenas do próximo capítulo, tá? Extraordinário, o extraordinário de Deus no nosso ministério tem sido uma coisa assim fenomenal. Amém. Obrigado de novo, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, gente. Um prazer mais uma vez falar com vocês. Tchau, Deus tchau. abençoe. Até a próxima.